acho que é isso. Eu viajei aqui agora que falou essa do Zica aí, eu vou falar uma que vocês Então, vão. uma passagem que você teve aí com uma fera do futebol. Pô, vou falar uma. Ele falou uma aqui, eu viajei. Pô, nem lembro dos caras. Vou lá, Ananias. Eu no ginásio, né? No ginásio. Ainda tava naquela treinando Bangu, né? Na época treinava treino Fazenda, né? No Fonseca, quem mora aqui. Aí, às vezes na vila lá do outro lado, mas vila. Mas era mais ali no Fazenda. Aí eu no ginásio, aí aquela coisa de garoto, né? 13 anos. Aí, pô, quem é o nosso ídolo, assim, que a gente fala, jogador, pô, Pelé e Garrincha. Pô, não é isso aí? Pelé e Garrincha. Pô, e coisas que você não... Aí, na época, um colega, um amigo, ele vai estar ouvindo, o Paulo, né? É filho do Elcio, né? Elcio Jacaré, pô. Um zagueirão do Bangu, antigo. Aí, pô... Os feros já, Mendonça de vez em quando aparece, claro, no Botafogo, mas do Bangu. Aí o Paulo, a gente no colégio, aí falando de treinar em clube, Bangu, aí ele falando pra mim, pô, Gilmar, meu pai jogou no Bangu, pô, zagueiro do Bangu. Aí aquela coisa você, jogou nada, cara. Aí ele, pô, naquela época a gente, trabalho de colégio, a gente juntava, ia para casa do coleguinha para fazer, né, trabalho de história, maquete. Sim, para entregar para professor, enfim. Aí a gente sempre aquele grupinho, né, era eu, Paulo Henrique, né, e Pedro Ivo. Mas aí o Paulo falava bem assim, pô, Gilmar, meu pai, eu falei, pô, um dia quando você for lá em casa, vou te mostrar umas fotos dele. Aí na época não tinha essa facilidade hoje, telefone, né? Aí, pô, tá bom. Aí, quando a gente foi fazer uns trabalhos lá na casa do colégio, ele, pô, mostrou do pai dele, né? Pô, eu falei, pô, o pai dele em outro país, na Suíça. Aí eu falei, caramba, cara, pô, teu pai. Aí ele, pô, eu falei, pô, então a gente garoto, né? A gente, pô, meu irmão, pô, o pai jogou no. Aí, daqui a pouco, o pai dele, pô, esse aqui é meu pai. Eu falei, pô, seu Elcio. Aí ele, meu filho, ele é jogador. Eu falei, pô, sou zagueirão. Aí ele, pô, aí legal. Aí ele, pô, pai, não acreditava. Pô, aí vou falar, eu falei, pô, legal. Aí daqui a pouco no colégio aí ele, Gilmar, a gente falando de Pelé, Garrincha, aí ele, Gilmar, qualquer dia eu vou te apresentar o Garrincha. Caraca. Pô, fala aí. Aí eu falei bem assim, atrevida. Coisa rara, hein? Pô, ele falou do Zico, eu falei bem assim, pô, cara, eu até acreditei que teu pai jogou no Bangu. Pô, agora você falar que vai me apresentar o Garrincha. Aí já tinha aquela história que ele vinha aqui pra Bangu, né? Morou aqui em Bangu. Aí eu falei bem assim, pô, cara, pô, Gilmar, você é amigo do meu pai, pô. Aí eu falei, pô, Paulo, para. Aí a gente marcou de novo, aí eu falei, pô, agora vamos marcar lá em casa, mas não, vamos fazer agora o trabalho lá na tua casa. Pô, aí, galera, falar pra vocês, a gente tá aqui assim, ó, a gente lá na parte dos fundos da casa dele, era logo ali perto do Fazenda mesmo, onde eles moravam ali, no Fonseca. Aí daqui a pouco, pô, galera, pô, a gente que é garoto, meu irmão, você, pô, tinha um Pelé, mas tinha um Garrincha, pô. Aí daqui a pouco, Paulo falou, Gilmar, vou te apresentar. Eu vi uma voz assim, cadê o Elcio? Aí o colega, Gilmar, tá preparado? Vou te apresentar o Garrincha. Caraca, velho. Não, fala aí. Aí eu falei bem assim, pô, Paulo, para de palhaçada. Ou não. Pô, daí assim, a gente sentada, fazendo, né, os trabalhos do colégio. Aí daqui a pouco, pô, o Garrincha foi chegando, meu irmão. Aí o Garrincha, quando chegou assim, aí falou,
Paulinho, cadê teu pai? O Elcio. Aí, pô, aí o colega, pô, ele deu um. Mas daqui a pouco tá. Pô, quero te apresentar meu amigo aqui do colégio. Pô, quando eu vi ele, pô, galera, falar pra vocês, tipo assim, igual o Drake falou quando se deparou com um bolê, aí ele chegou. Isso aqui é o Garrincha. E aí, moleque? E aí? Aí eu, pô, é o Garrincha. Aí eu Muita falei, coisa, né, cara? não, é tipo assim, a gente que é garoto, igual ele falou, já com Zico, mas tipo assim, o Garrincha, pô, eu abracei ele assim, eu falei, pô, Garrincha, pô, o garoto já tinha aquele respeito, falei, pô, Garrincha, pô, não tava acreditando, pô, é você mesmo, cara, pô, o senhor, até me desculpa, mas o senhor é brabo, o Pelé, então ali, coisas que, e depois aquilo ali passou uma coisa, porque o Garrincha sempre ia ali na casa do outro, eles eram amigos, e depois todo mundo, o garoto não tinha aquela noção de, e realmente era amigo, eu tive o prazer, Deu uma sorte danada. cara, tipo assim, muitos depois viram ele. Ninguém vai ter mais, né? Eu tive como garoto, eu tive o prazer de, pô, o Garrincha. Um pouquinho com ele. Tive outros, eu tive o prazer de, o garoto, pô, você vê o Pelé e o Garrincha conversar e o garoto. Então eu viajei, eu falei, pô, aí o Paulo falou, cara, aqui na casa do meu pai, eu queria precisar de esfera. Depois eu passei a conhecer, por isso que eu falo que eu vivi no meio. Eu tive esse prazer de viver no meio, de conhecer esses feras, esses caras aqui. Hoje a gente está no Master do Bangu. O Master tem vários times, mas eu quero jogar do lado desse cara aqui, do lado, não tem acreditado? Correr certo. Vou correr na. Então, casou, os caras, pô, eu falo, pô, então tem hoje o Jair também. O Jair, eu falo, pô, cara, pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu tive esse prazer de conhecer a Nata, né? Meu pai, falecido também, não teve a oportunidade. Jogou o DNA que a gente tem é do meu pai, né? Mas também não teve mas teve uma ligação muito grande, porque o Bangu a fábrica Bangu tem uma história muito profunda com o time do Bangu. Tinha um campo ali, né? Campo. Ele tinha um campo, né? Então, se buscar a história, tem uma história muito. A Mocidade, saiu um pouco Mocidade. Meu pai fez parte da diretoria da Mocidade, da escola de samba. Então, tem tudo a ver com o local. A gente está conversando aqui futebol, mas independente de religião, aqui a gente não está falando de cristão, de quem é católico. Há um respeito, né? Um respeito. Então, a Mocidade, a escola de samba, o Bangu, a fábrica Bangu, ela tem, poxa, o povo daqui, quem mora aqui, tem uma ligação. Igual a gente fala, pô, quem é Flamengo, igual que você é Vasco, Botafogo. Bom, então, sem clubismo, a gente tem uma ligação muito grande com o Bangu. Então, quando fala Bangu, a gente, pô, Dreyfus viveu. Então, quando fala Bangu, pô, eu me sinto. E Bangu é muito amado, né, cara? É engraçado isso, né? Tem uma elite em Bangu. Eu amo Bangu, protege Bangu. Isso é uma coisa assim, adoração. E a gente que mora aqui no Oeste, Padre Bangu, Padre Miguel, a gente sempre tem um gostinho pelo Bangu, assim. A maioria é Flamengo, Botafogo, coisa, mas sim, sempre torceu pelo Bangu. Sim, né? Sim. Bom, em 85, na decisão, eu estava lá. Como, né, estava lá. Então a gente teve o prazer de ver o Bangu. Ele aqui, o Dreyfus, pô. Então, o Dreyfus em 85 estava fora. Saiu um ano antes. Foi com a América de São José do Rio Preto. Foi na altura que o Marinho veio para cá. Eu fui tocado pelo Marinho. Era uma exigência dele lá. Aí acabou um brasileiro, joguei com o Marinho um brasileiro junto, tanto que a gente jogava na mesma posição. Aí jogamos um brasileiro junto e os caras falavam que a transação seria feita se fosse eu e o Vilmar para lá. Na altura o Bangu não queria liberar, né? Aí